Isso mesmo. A cidade de Petrolândia, no Vale do Itajaí, deverá escolher novos prefeito e vice para administrar o município até 2024. Essa eleição vai contar com a observação de uma comissão internacional de especialistas. Essa é a informação. Petrolândia vai refazer uma eleição para escolher prefeito e vice neste domingo. Só que dessa vez uma comissão internacional, especialistas internacionais que já estão em Santa Catarina, vão acompanhar todo o processo. A ideia dessas pessoas isentas, eu digo isentas, que estão olhando o processo de fora, sem ideologia política, sem ligação com esse ou aquele órgão, ou com esse ou aquele político, vão fazer o quê? Monitorar o processo, para dizer lá na frente se o processo eleitoral de Santa Catarina é seguro, se pode apresentar alguma falha e assim dar mais transparência para quem vai votar. A reportagem agora. O voto é o exercício da democracia, um direito de todo cidadão. Essa história começou há centenas de anos atrás, lá nos anos de 1500. Na época, o voto ainda era manual. As urnas eram de lona, depois foram ganhando novos formatos em couro e até em madeira. Essas relíquias estão à mostra no Museu do TRE de Santa Catarina. Nosso estado é berço de toda a evolução que o voto ganhou nos últimos anos. Foi na cidade de Brusque que aconteceu a primeira experiência com voto no sistema informatizado, isso lá em 1989, mas era apenas um teste. Foi em Cocal do Sul, 2 anos mais tarde, em 1991, que a primeira eleição informatizada da América Latina foi reconhecida. Na época, usaram computadores como esse, com teclados adaptados para votar o plebiscito. De lá para cá, muitas foram as mudanças e os avanços. Tornar o processo de votação e contagem dos votos mais ágil era uma busca constante. Antigamente a votação era no papel e a apuração também era manual, né? Então, assim, levavam semanas para conseguir se totalizar, finalizar a votação em determinadas cidades. Sem falar nas eternas discussões acerca da interpretação do voto. Muitos eleitores botavam um risco na cédula, os fiscais interpretavam aquilo de uma forma diferente, criava-se uma polêmica em torno da discussão sobre a interpretação do voto. Com a urna eletrônica, tudo isso acabou. O eleitor que estava cadastrado conosco, consegue fazer o seu voto de forma objetiva, através da escolha de um número, de um candidato ou de um partido político, né, de uma legenda. Esse voto não tem interpretação, é numérico, ele é totalizado e o resultado entregue no mesmo dia. A gente tem conseguido totalizar eleições em Santa Catarina sempre em tempo 2, 3, 4 horas no máximo depois da eleição. A evolução do voto é contínua. Em 1996 foi utilizada a primeira urna eletrônica para eleições municipais no Brasil, um equipamento como esse. 57 cidades participaram dos testes. Em Santa Catarina foram Florianópolis, Joinville e Brusque. 12 anos depois, lá em 2008, foi a vez da chegada da biometria às urnas. Aqui no estado, a cidade de São João Batista foi a primeira a fazer o cadastramento biométrico nos seus eleitores para poder utilizar um equipamento como este. A urna eletrônica completou 25 anos de uso no Brasil em maio. A cada eleição, mais cidades vão integrando o novo sistema de biometria e melhorando o processo de votação. O Brasil é modelo no que diz respeito à agilidade e confiança no sistema eleitoral. E Santa Catarina é um dos estados que se destaca na rapidez da votação e na apuração dos votos. Nessa semana, o estado recebe uma comissão de autoridades internacionais especialistas em eleições. A missão de observação eleitoral acompanhará o trabalho do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e fará uma avaliação do processo realizado aqui. Nós somos especialistas no tema eleitoral, então nós temos experiência em outras eleições também aqui das Américas e nós viemos principalmente ver como funcionam as eleições do Brasil e fazer sugestões de mudanças ou também sugestões de melhorias no processo eleitoral. Nós não interferimos no processo eleitoral em nenhum momento, nós, como nosso próprio nome já diz, nós observamos as eleições. Além de visitar instituições, os especialistas vão acompanhar in loco a eleição suplementar que será realizada na cidade de Petrolândia, no Vale do Itajaí. A votação acontece no próximo domingo, dia 13.
Será a primeira vez no Brasil que o grupo fará uma observação de eleição desde o início do processo. Nós fizemos algumas visitas institucionais para conhecer como funciona o sistema político a nível municipal, conhecer as instituições e também observamos no dia da eleição como que está se desenvolvendo esse processo eleitoral. Se todas as mesas abriram no horário correto, se houve algum atraso, nós observamos de fato aspectos técnicos. E, novamente, nós não interferimos no processo, nós só observamos e sugerimos melhorias. A eleição suplementar vai acontecer para eleger prefeito e vice novamente. Isso porque os eleitos em 2020 para administrar a cidade de Petrolândia não cumpriram com os prazos determinados pela Justiça Eleitoral e foram destituídos dos cargos. Os mais de 5.000 eleitores terão que voltar às urnas. A única coisa que difere dessa eleição suplementar para a eleição ordinária é que o calendário eleitoral é um pouco mais reduzido, mas todos os procedimentos previstos na eleição normal são renovados nessa nova eleição. Propaganda, depois a prestação de contas, enfim, tudo que ocorre numa eleição normal se ocorre na eleição agora de Petrolândia, na eleição suplementar. A nova chapa eleita deverá administrar a cidade até 2024. A eleição suplementar não altera a escolha de vereadores feita em 2020 pela população. 12:09. Sobre este assunto eu vou conversar agora com o presidente do TRE de Santa Catarina, Fernando Cariuni. Doutor Fernando, muito obrigado por nos atender ao vivo aqui no SBT. A gente quer realmente entender mais, doutor, sobre a participação dessa comissão, desta comitiva internacional. Qual é a intenção da Justiça Eleitoral de fazer, de fato, este monitoramento? Até porque a gente vem ouvindo falar discussões sobre voto impresso, a segurança das urnas. Tem relação esse movimento feito aqui em Santa Catarina com essas discussões que estão acontecendo no Brasil neste momento, doutor Fernando? Muito obrigado por nos atender mais uma vez. Bom dia. Bom dia. Fernando, as discussões são inerentes do povo brasileiro, né? Há uma certa descrença nas urnas, que acredito que o que está ocorrendo é exatamente uma melhor explicação de como o funcionamento dessas urnas. Servirá, obviamente, o observatório internacional, que vem com pessoas totalmente desligadas de qualquer procedimento ou vínculo com qualquer tipo de organismo, e que vão realmente atestar a segurança que nós temos de uso da urna eletrônica. Veja bem, nós já estamos em Florianópolis com a senhora Pen Miller Ravel, dos Estados Unidos, Cláudia Isela Guzmán Gonçalves, do México, Paula Gomes Moreira, do Brasil, do senhor Nicolas Ernesto Noyola Mendoza, de El Salvador. Além deles, temos o doutor Marcelo Ramos Pellegrino Ferreira, presidente da CAOEST, a Conferência Americana dos Organismos Eleitorais Subnacionais para a Transparência e observador do Transparência Eleitoral. Óbvio que eles vêm desenvolver o trabalho deles e observar todo o sistema eleitoral, desde as 15 horas, quando vamos sortear as urnas que servirão para a auditagem, até o processo eleitoral que se inicia, propriamente dito, de votação às 7 da manhã, ao encerramento às 17 horas e após a apuração do escrutínio. Então, eles vão participar integralmente de todas as fases que vai se desenrolar na cidade de Petrolândia. Doutor, este movimento ele foi organizado de forma externa, este grupo ele é organizado e está aqui por vontade própria, ou é uma iniciativa do próprio TRE, da própria Justiça Eleitoral? Como é que começou isso? Quem definiu essa atitude? A Justiça Eleitoral, o TRE de Santa Catarina, não tem nenhuma participação absolutamente em nada, a não ser em recebê-los quando eles anunciaram que viriam para Santa Catarina observar o sistema eleitoral, agora no município menor, que são eleições suplementares, e a primeira que vai ser realizada suplementar este ano
no nosso país, e eles se dispuseram a vir para cá. Então, não há nada efetivo, nem convite pelo TRE para que essas pessoas viessem a Santa Catarina para acompanhar a eleição em Petrolândia. Doutor, e o peso que essa análise, não é mesmo, que esse relatório vai ter aqui para o Brasil, essa análise que será feita, o que vai representar para as eleições do ano que vem? Que peso vai ter esse estudo? Olha, quanto a peso, eu não vou saber explicar, mas para nós é uma oportunidade desses organismos internacionais de comprovarmos a segurança do uso da urna eletrônica no sistema eleitoral nacional. Então, nós não temos qualquer tipo de receio, uma vez que a urna, que nós temos muito que bater nisso, a urna eletrônica não tem comunicação com nenhum outro sistema, ela se encerra em si própria. Então, não há como os hackers ou qualquer outro organismo de adentrar na urna e mudar a sua programação. Não existe. Tanto é que o uso das urnas desde 1996 jamais foi comprovado qualquer tipo de fraude ou adulteração que essa urna sofreu. Existem boatos, e nos boatos nós não podemos, a não ser explicar de forma melhor ao eleitor da segurança total do uso das urnas. Eu quero dizer mais uma coisa. Muitos dizem que essa urna veio de organismos, de empresas internacionais, de fora do país. Toda a urna, toda a programação são feitos por brasileiros e brasileiras para o uso das eleições no Brasil. Então, vamos entender isso de uma forma muito clara. Não há nenhum organismo internacional com qualquer tipo de interferência no trabalho eleitoral brasileiro. Doutor Fernando. Sim. Doutor Fernando, e com relação a essa discussão que já acontece em Brasília do voto impresso, não significa substituir a eletrônica pelo voto em cédula. Não é isso. Mas a discussão que acontece no Congresso é para que, no momento em que o sujeito vá lá, deposite o voto, saia impresso um comprovante daquilo que ele digitou. O senhor acha que funciona, doutor? Olha, essa é uma questão totalmente técnica, mas se o Congresso Nacional assim decidir, resta à Justiça Eleitoral colocar em prática. Eu não vejo outra forma de não cumprir uma decisão do Congresso Nacional e que estabelece os parâmetros da legislativo na nossa Constituição. Então, obviamente, nós teremos que cumprir. Pelo menos, eu tenho uma ideia de como nós fizemos todos os anos, todos os pleitos eleitorais, essas auditagens, essas urnas poderiam muito bem servir numa quantidade X. Uma vez, vamos fazer só um cálculo. O Brasil detém 500 mil sessões eleitorais. Se nós fizermos um percentual dessas 500 mil urnas que são usadas nas sessões eleitorais e distribuídas aleatoriamente pelo Brasil e com um caráter itinerante, cada eleição, essas urnas vão para outros municípios, vão para o caráter dela de distribuição, de sorteio, para que não fique marcado, para comprovar exatamente que a nossa urna tem exatamente uma segurança extraordinária. E eu acredito que seria uma forma de comprovar e trazer o povo brasileiro a acreditar melhor na situação dos serviços que são prestados a todos nós. Doutor Fernando Carione, presidente do TRE de Santa Catarina, dispensando um pouquinho do seu tempo com a gente aqui para explicar sobre essa comissão internacional que vai monitorar a eleição suplementar deste domingo em Petrolândia. Doutor Fernando, bom trabalho, conte sempre com o SBT.
Fernando, eu gostaria muito de convidá-los também que pudesse acompanhar esses observadores internacionais a partir de sábado, às 15 horas, nós faremos o sorteio das urnas que serão auditadas na presença de todos, aberto. E queremos que seja muito bem divulgado o trabalho desses observadores internacionais para que trazemos um pouco de sossego e de certeza ao nosso povo eleitor. Bom trabalho, doutor Fernando. TRE de Santa Catarina explicando para a gente, então, segurança nas eleições.